Olá, eu sou Lucas Eduardo, estudante do 5º período de Administração, juntamente comigo, Guilherme Castelli e Patrícia Micaela também. Nosso projeto é voltado à reforma tributária, a nova lei complementar que vem para mudar toda a estrutura da cadeia de impostos no Brasil. Então, tudo que a gente conhecia como PIS, COFINS e tudo mais será substituído. Com isso, a gente trouxe uma empresa de Simples Nacional para avaliar o impacto que isso vai causar para ela e ajudar com que ela esteja preparada com as suas estratégias e tomadas de decisões também. A empresa Caná foi inaugurada em janeiro de 2026. Ela atua no setor alimentício, tendo como proposta principal o caldo de cana e a tapioca. Ela está localizada no centro de Foz. Propõe profissionalizar o consumo de caldo, oferecendo um ambiente de qualidade e dando uma experiência de qualidade, atendimento e apresentação. Como justificativa do projeto, a própria lei ou a reforma complementar é a justificativa que muda tudo. Então o cenário ele altera e nisso altera todo o conhecimento sobre gestão de uma empresa operacional. Além a lei em si complementar que altera toda a cadeia de impostos, ela vem justamente porque tudo se torna não cumulativo. Então tudo gera crédito. Hoje algumas empresas de outros regimes acabam não gerando. Com a reforma tributária, a não cumulatividade vai trazer essa potencialidade de crédito fiscal para as empresas. Para a metodologia, nós utilizamos o estudo de caso, que é a utilização da estratégia de IN para investigar os fenômenos contemporâneos. Também trabalhamos com a abordagem qualitativa e a análise documental. E para esse projeto, nós utilizamos a integração com o IA para desenvolver um software de cálculo sobre a reforma tributária. Com isso, a gente conseguiu calcular os dados da empresa para ter os resultados sobre os créditos fiscais e também sobre a projeção da empresa com a reforma. A análise do mercado que a gente utilizou, do cenário atual, foi o mês referente a março da empresa, que foi onde ela conseguiu mais faturamento para a gente utilizar nas análises. Então a gente tem o faturamento do mês de março referente à empresa, 17.806, a receita bruta, os custos totais dela foi 18.980,12 e seus impostos pagos na DAS foi 712,26. Então deu lucro líquido negativo de 1.885,97. A análise do mercado que a gente utilizou, do cenário atual, foi o mês referente a março da empresa, que foi onde ela conseguiu mais faturamento para a gente utilizar nas análises. Então a gente tem o faturamento do mês de março referente à empresa, 17.806, a receita bruta, os custos totais dela foi 18.980,12 e seus impostos pagos na DAS foi 712,26. Então deu lucro líquido negativo de 1.885,97. Sobre a reforma tributária, a gente vai trabalhar com a projeção de cenário. Nela, como Foz do Iguaçu é uma cidade muito turística, a gente resolveu trabalhar com os cafés de manhã de hotéis. Para isso, a gente fez um estudo na cidade para entender qual é a demanda dos hotéis. Nisso, a gente investigou 5 hotéis e trabalhou em 3 cenários: o cenário conservador, o cenário moderado e o cenário otimista. Com isso, a gente tem a alta e a baixa temporada. No nosso projeto, a gente trabalhou com um mês, uma projeção de um mês em alta temporada. Considerando um potencial para venda de B2B, para que ela consiga se tornar competitiva no mercado e manter, a gente fez uma projeção baseada em vendas de cana para os hotéis, considerando o cenário conservador. Então a gente tem um faturamento da B2C e da B2B, que seria venda para o cliente final e venda para os hotéis, de R$ 72.812, então um aumento significativo na receita da empresa bruta. Ela teria de custos totais, aumentando o custo dela, 34.800 para atender tanto a empresa física quanto os hotéis. Impostos gerariam maior, aumentando o anexo da empresa, então seria 5.762 mais ou menos. E o lucro líquido dela fecharia em 32. Resumindo, a empresa ela fecha no verde. Isso traz com que ela seja mais competitiva e consiga aproveitar a não cumulatividade no mercado e gerar crédito para os seus clientes, possíveis hotéis. Pensando em reforma como crédito fiscal,
a gente então temos os dados já de quanto essa empresa vai vender para os hotéis. Pensando no cenário conservador, a gente estipula de 100% de todo o faturamento bruto ou de receita, 75% foi venda para os hotéis. Isso responde a mais ou menos R$55 mil sobre o faturamento de março para a venda para os hotéis. Pensando em gerar crédito fiscal, isso traz em média de R$14.575, que é a alíquota do IBS e do CBS, o IVA dual, respectiva ao seu faturamento bruto. O quanto isso gerará para hotéis. Então, isso traz um potencial de competitividade muito grande. Em considerações finais, a gente entende que a empresa do estudo deve adotar uma postura produtiva, sempre pensando em se manter de uma forma produtiva sobre as áreas tributárias dela. Então, quanto ela consegue se manter no mercado, quanto ela consegue ser competitiva ao ponto de se aproveitar sobre a reforma tributária. A reforma ela traz aí até 2033 um ano de transição e tem muita coisa para rodar, tem muita coisa que vai ser mudada. Então, a empresa trabalhar com planejamento tributário durante esse período é de extrema importância. Resumindo, em conclusão, é possível se tornar uma B2B e fornecer crédito para os hotéis e, claro, tudo depende da questão tributária da empresa, mas há a viabilidade de ela aproveitar sobre a reforma.